Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. Com o tema Os Profissionais das Plantas. Você vai abrir o seu livro aí na página 101, no capítulo 3, e vamos fazer a leitura juntos, ok? Então, Paulo, Mila, Yumi e Daniel visitaram o Jardim Sensorial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ao chegarem lá, foram recebidos por uma guia que lhes apresentou o jardim. Durante o passeio, eles descobriram que existem diferentes profissionais que trabalham com as plantas. Leia o quadrinho abaixo e conheça alguns deles. Então, coloquei ali o quadrinho. Diz no quadrinho assim: existem muitos profissionais que trabalham com as plantas: o botânico, o agrônomo, o produtor de plantas ornamentais, o paisagista e o jardineiro. Aí a Yumi comentou: gosto tanto de plantas, quando crescer, quero trabalhar com plantas. A Mila também fez um comentário: nossa, quantas profissões! Ainda nessa página tem lá uma pergunta, uma atividade para você fazer, que diz lá: o guia do Jardim Botânico disse às crianças algumas profissões que envolvem o trabalho com plantas. Quais são essas profissões? Então você vai escrever ali quais foram as profissões que o guia falou ali no quadrinho, tá bom? Aí embaixo lá tem o troca ideias. Você conhece algumas dessas profissões? Você conhece alguma dessas profissões? Que tipo de trabalho essas pessoas realizam? Tá? Agora nós vamos virar para a página 102. Na página 102, nós vamos falar sobre o cientista das plantas. Então, faça a leitura junto comigo lá no seu livro. O cientista das plantas é o profissional que estuda os diferentes tipos de plantas, o funcionamento do seu organismo, seus diferentes modos de reprodução e como vivem em seu habitat. Além disso, esses profissionais pesquisam diferentes ambientes em busca de novas espécies de plantas. Esses cientistas, esses profissionais, eles recebem o nome de botânicos. Ainda lá no livro de vocês, antes de passar para a próxima página, tem uma pergunta, uma atividade para vocês fazerem, ainda ali no livro, na página 102. Diz assim: de acordo com as imagens, o que as botânicas estão fazendo? Então você vai observar e vai escrever ali embaixo a lápis, né? Como sempre nós fizemos no livro. Você vai responder a lápis o que elas estão fazendo. Aí um pouquinho mais abaixo diz assim: a professora Berta Lange de Morretes é uma famosa botânica brasileira. Aí o Paulo, né, ele fala lá que vamos conhecer melhor essa botânica lendo uma entrevista na qual ela conta um pouco sobre o seu trabalho. Então, ali na página 103, certo? É uma entrevista dessa botânica. Tá? Então, se você depois você vai parar um pouquinho aí o vídeo para fazer a leitura da página 103. E aí vamos para a página 104, que vai falar sobre o engenheiro das plantações. Você vai acompanhar comigo lá a leitura. Desde muito tempo, o homem trabalha a terra para retirar dela o seu sustento. Então, quase tudo que nós fazemos, ou que nós temos, ou comemos, vem da terra, certo? O seu feijãozinho, o arroz, até mesmo a carne que nós comemos. Os animais precisam se alimentar da terra também. Então, se não existisse o sustento, o que eles comer, ou que os animais pudessem comer, também não existiriam, eles não poderiam existir, certo? Então,
quase tudo que comemos, tudo que vem para o nosso sustento vem da terra. Com o passar dos anos, os cientistas do campo começaram a utilizar recursos tecnológicos e os conhecimentos das plantas para ajudar a realizar o seu trabalho, aumentando a produtividade e facilitando a vida do trabalhador rural. Então, para facilitar um pouco, eles foram criando formas de trabalhar que fossem um pouco mais fáceis, porque no início o homem plantava, ele tinha que regar, ele tinha que cuidar, ele tinha que colher, então fazia-se tudo com as mãos, né? Com um trabalho do próprio ser humano, do homem. Depois, com o passar do tempo, surgiram os recursos tecnológicos. Aí nós estamos vendo os tratores, máquinas que ajudam e facilitam a vida do trabalhador. E tudo isso que foi surgindo para ajudar só veio para melhorar o trabalho no campo e se deu por meio de estudos realizados pelo engenheiro das grandes plantações, que recebe o nome de engenheiro agrônomo. E assim nós finalizamos mais uma aula. Você lá no seu livro vai realizar as atividades das páginas 99 até a 104. E, se surgir alguma dúvida, anote para esclarecermos no fórum. Até mais, fiquem com Deus.